Com a fatoração nos racionais, ó. Então você tem aqui, ó, olha, observe aqui, ó, você tem raiz 15, né? 15 de 1024. Olha o valor do n, ó, o valor do n é 15. E o valor do radicando, 1024. Ele quer aqui que você não tenha um resultado específico aqui, ele quer que você simplifique. Deixe isso aqui menor. Como é que se faz? Ó? Primeiro você vai fatorar o 1024, como eu já ensinei. Ó. 1024 é o número par, então você começa a dividir por 2. Ó. Pode usar a calculadora à vontade. 1024 por 2 dá 512. Continua por 2 que dá 256. Continua por 2 que dá 128. Por 2 que dá 64. Por 2 que dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 que dá 8. Por 2 que dá 4. Por 2 que dá 2. Por 2 que dá 1 e encerra. Então, o 1000, tá bem aqui, ó, o 1024 é igual a 2 elevado a 10, certo? Vou separar ele aqui. 2 elevado a 10. Então, ó, então o que você vai fazer, ó? Você vai escrever ele aqui, ó, abaixo, ó, repete o radical, ó, repete esse radical aqui, repete o radical, repete o 15, ó, esse 15 aqui. Agora aqui no lugar do 1024, se colocar aqui, você vai colocar, ó, o valor de ele em forma de potência, 2 elevado a 10. Depois que você fizer isso, você vai simplificar, ó. Simplificar é dividir o número, o índice do radical, que é 15, e o índice da potência aqui do radicando, que é 10, por um mesmo número, ó. No caso aqui 5, ó. Então, ó, 15 dividido para 5, ó, deu 3. 10 dividido para 5 deu 2. Então, ó, eu simplifiquei, ó, ficou uma radicação menor. Então, raiz 15 de 10 elevado a de 1024 é a mesma coisa que raiz cúbica. Você pode estar aqui, é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 10. Aliás, 2 elevado a 2, ó. Certo? Então, vocês vão fazer várias atividades usando esse processo aí, utilizando vários números, simplificando, viu? Ó, outro exemplo aqui diferente. Você tem raiz sexta de 2187. Então, você tem que simplificar essa raiz aqui, porque está muito grande, ó. Vai dar igual a 3 raiz sexta de 3, ó. E como a gente chegou nesse resultado? Ó, primeiro você vai fatorar. Vai pegar o 2187 e fatorar em fatores primos. Ou seja, começa por 2, por 3, 5. No caso aqui, 2187, você tem que começar por 3. Por que por 3? Ó? Porque você vai adotar aqui os critérios de divisibilidade. Ou seja, quando é que o número é divisível por 3? Quando você somando esses algarismos aqui, ó, vai dar o número divisível por 3. Retorne lá, revise lá esse conteúdo, se você tiver dúvida, né? Então aqui, ó, 2 mais 1, 3, 3 mais 8, 11, 11 mais 7, 18, e 18 é por 3. Então, 2.187 por 3 vai dar 729. 729 por 3 vai dar 243. Aqui vocês podem usar a calculadora, como eu já falei. Não se vai avaliar aqui a divisão, vai se avaliar o processo de fatoração. Então, 243 por 3, 81. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Quando chegar em 1, para. Então, 2.000, ó. Tá aqui embaixo, aqui, ó, 2.187 é igual a 3 elevado a quanto? A 7. 3 elevado a 7. Aí você vem pra cá, ó. Você vem pra cá, ó. Pega esse resultado aqui, ó. 3 elevado a 7. Você escreve, ó. Tá aqui, ó. Daqui a gente vem pra cá, ó. Escreve raiz sexta. No lugar de 2.187, você vai colocar 3 elevado a 7, porque é a mesma coisa que 2.187.
Você está tentando aqui, o que a gente quer é simplificar essa expressão aqui, ó. Então, raiz sexta de 2187 é 3 elevado a 7. Só que é o seguinte, ó, aqui já é diferente, ó. 3 elevado a 7 você pode escrever como 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1. Por quê? Porque você tem que lembrar, pessoal, ó, das propriedades das potências. Potência e mesma base, conserva a base, que aí seria 3 elevado a 7, vezes 3 elevado a 1, que daria 3 elevado a 7. Conserva a base, somos expoentes. Ó. 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 7. Porque eu conservo o 3, ó, conservo o 3, aqui, ó, conservo o 3 e somo 6, o 6 mais o 1 que vai dar 7. Então, eu posso desmanchar 3 elevado a 7 em 3 elevado a 6 e 3 elevado a 1. Poderia fazer também 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3, certo? Mas por que eu fiz 3 elevado a 6? Para ficar igual com o índice do radical, para que eu possa simplificar. Então, observe aqui, ó. Aí, depois aqui, você vai usar a propriedade dos radicais agora. Ó. Quando você tiver um radical e dentro do radical tiver um radicando em forma de produto, ó, tem dois radicando, ó, e eles estão sendo multiplicados. Você pode escrever eles separados. Ó. Então, raiz sexta de 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1, repetindo, raiz sexta de 3 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1 é a mesma coisa que raiz sexta de 3 elevado a 6 separado vezes raiz sexta de 3 elevado a 1 separado. Ou seja, em dois radicais. Porque 3 elevado a 6, pessoal, ó, você observa aqui que até aqui, ó, 3 elevado a 6, ó, olha aí, daqui para cá, ó, 3 elevado a 6 vai dar 729. E a raiz sexta de 729, ó, é 3, ó. Certo? Então, ó, 3 elevado a 6 é 729. E a raiz sexta de 729 é 3. Depois vocês vão ver assim, não, o pessoal disse assim, ó, cancela o 6 com 6 e abaixa o 3. Você vai fazer isso sempre, né? Toda vez que tiver um radical, que o índice do radical e o índice do radicando forem iguais, você cancela e abaixa só o radicando, que vai dar 3. Mas por que você pode fazer isso? Porque 3 elevado a 6 dá 729. E a raiz sexta de 729 é 3. Certo? Você pode observar aqui na fatoração. Tem que saber também o porquê. Se não souber o porquê, você vai estar estudando matemática perdendo tempo, porque você vai esquecer. Você tem que entender o porquê da matemática. Então fica abaixo o 3 aqui, né? Ó, 3. Aí aqui não dá para fazer nada. Ó. Raiz sexta de 3 elevado a 1. Quanto é 3 elevado a 1? 3. Aí, ó, abaixo aqui, ó. 3 vezes raiz sexta de 3. Aí você tira o sinal aqui, ó. Porque você vai trabalhar aqui, quando vier assim, 3 raiz sexta de 3, que é isso aqui, ó. É a mesma coisa que isso aqui, ó. É 3 vezes raiz sexta de 3. Certo? Então, simplificando o resultado, deu o quê, ó? 3 raiz sexta de 3. É o que vocês vão fazer no exercício, viu?